presença dele é aquilo que nos basta, que nós não somos nada sem esse amor, nós não somos nada sem essa graça. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você eu não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Vamos declarar comigo: do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei, nada eu serei. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Só tua presença, Deus, é o que me basta. Só tua presença, Senhor. E quem sou eu sem o teu amor, Senhor? Então nós vamos declarar tua presença. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Declara comigo. Tua presença é o que me basta.
onde eu for. Durante a minha história de vida, eu cheguei àquele momento que eu construí tanta coisa. Eu fiz um grande curso, fiz uma escola de missões. Eu me senti tão equipado, tão pronto, mas ainda assim estava me faltando algo. E nessa caminhada dessa vida, desses anos pra cá, eu tenho visto o Senhor falando que eu não consigo ser nada sem Ele. Não adianta o talento, não adianta o dom, não adianta saber fazer, não adianta ser bom naquilo, porque sem o Senhor nada satisfaz. Porque sem o Senhor estar presente não faz sentido. E de todos os diplomas que eu posso ter, eu falei, Senhor, de nada isso vale se não tiver o Senhor aqui comigo. Então nós vamos declarar a Tua presença mais uma vez, porque só essa presença que nos basta. Eu demorei para entender, mas hoje eu estou dizendo, Senhor, só a Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem esse Seu amor, Senhor? Quem sou eu sem a Tua graça? Sem a oportunidade de pedir perdão e ser perdoado pelo Senhor? Então nós vamos declarar mais uma vez essa canção. Só a Tua presença. Declara comigo. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Mais uma vez. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu? E quem sou eu sem esse amor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu se eu não tenho a Ti? Se eu não tenho a Ti, não tenho, e nada eu serei Sem Ti, Senhor. só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde Eu vou. oh, Senhor, só Tua presença é o que me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, cante essa canção, nada mais e nada mais me satisfaz. Uma vez os meus olhos e nada mais, e nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a Ti, Senhor, só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, eu, e nada mais, e nada mais. Para encerrar, só quero a Ti, e nada mais, e nada mais. E eu só quero e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Aleluia!
Santo é o teu nome, aleluia. Exaltado és, Senhor, hoje nessa noite, Pai. Queremos amar o Senhor cada vez mais. Senhor, põe em mim o desejo de te amar cada vez mais. De viver para ti, somente para ti, e mais ninguém, Senhor. E nada mais, aleluia. Cante comigo essa canção, ela é um pouco antiga, mas eu sei que vocês conhecem. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aqueles que buscam a tua face e quer. Então declara comigo. Para ti, pensar só em ti. Cante essa canção. Voar como Pai e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Vamos lá. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti.
Quero convidar agora os irmãos a sair do seu lugar para saudar nossos visitantes, abraçar nosso irmão que está aí bonito, arrumado. Nós vamos cantar uma canção nova, espero que a igreja goste. É bem facilzinho de cantar e a gente está muito ansioso para cantar essa canção hoje para vocês hoje nessa noite, amém? Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas também? Com toda a nossa alegria, com o nosso corpo, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Então vamos lá, veja agora. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua mão, a sua glória inundando o meu ser. Céus abertos, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Sinto o Senhor me tocar.
glória. Aleluia. Vamos orar, igreja. Vamos levantar esse clamor ao Senhor nessa noite. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, e nós queremos clamar a Ti nessa hora, Deus, pedindo, Senhor, o Teu perdão pelos nossos pecados, pedindo que Tu olhe para nós com Teu olhar de misericórdia e bondade e dizer a Ti, Senhor, que nós somos carentes da Tua bênção, nós somos carentes da Tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, essa igreja. Tu és conhecedor das causas que cada um dos irmãos tem apresentado diante de Ti, as necessidades, ó Deus. Pai, Tu és o Deus do impossível, aquilo que nós não podemos resolver. Nós queremos colocar, Senhor, aos pés da Tua cruz, queremos colocar diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda sabedoria, nos conceda discernimento. Senhor, abençoa a Tua igreja, derrama dos Teus dons preciosos sobre a vida dessa igreja, Senhor. Ó Deus, desperta o Teu povo para Te buscar, para Te adorar, para Te servir, Senhor. Ó Deus, que nós possamos oferecer a Ti o nosso melhor. É o nosso melhor, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência, a nossa pequenez, Senhor. Ó Deus, as nossas impossibilidades, e nós apresentamos diante de Ti, crendo na vitória. Manda cura para aqueles que estão enfermos neste momento. Ó Deus, abençoa a vida financeira do Teu povo. Senhor, faz milagre acontecer. Prospera, meu Senhor, a vida do Teu povo. Meu Senhor, abençoa os lares. Abençoa, Senhor, os casamentos. Abençoa a vida dos filhos. Abençoa, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão enlutados, meu Pai, os familiares do nosso irmão Almeida, Senhor, que Tu recolheste para a Tua glória, vai ao encontro agora de cada coração, de cada mente, traga paz, traga conforto, meu Senhor. Ó Deus, nós queremos, Pai, Te agradecer por todas as bênçãos que nós já temos recebido de Ti, porque, Senhor, não somos dignos, mas somos gratos a Ti pela Tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Amém, você pode se assentar. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos. Meus irmãos, temos alguns avisos para que você fique por dentro da programação dessa igreja. Todas as quintas-feiras nós estamos nos reunindo aqui em 2 horários. A partir das 4 da tarde, nós estamos aqui para o círculo de oração. E a partir das 7h30 da noite, estamos reunidos para o nosso culto de milagres. Nesse mês de março, assim como nos demais meses, nós seguimos uma temática. Nesse mês de março, o tema tem sido Deus governa e o céu responde. Que a base bíblica para essa referência, para esse tema desse mês, tem sido Daniel, no capítulo 6, versículos 26 e 27, que fala ali sobre o livramento que o Senhor deu a Daniel na cova dos leões, e fala sobre a postura de Dario, um homem pagão. Ao ver aquele milagre, ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, era o verdadeiro Deus. Então, é debaixo dessa palavra que nós temos caminhado nesse mês de março, de reconhecer a soberania, o governo do Senhor e compreender que enquanto Ele está governando, nós vemos a manifestação do Seu poder aqui na terra, nas nossas vidas. Meus irmãos, na próxima quinta, quem vai estar pregando vai ser o pastor Adriel. E na outra quinta-feira, no dia 26, nós estaremos reunidos aqui para a nossa Assembleia Geral Ordinária. Então, é um culto muito importante para que toda a igreja esteja, para que todos possam ali assinar a ata, estar de acordo com tudo que vai acontecer na igreja esse ano e também ter o feedback de algumas coisas que nós vivemos no ano anterior. Então, é uma convocação geral para que toda a igreja esteja presente na próxima AGO.
Meus irmãos, no próximo domingo nós vamos ter aqui um culto especial. Nós vamos ter a 5ª edição do culto Preciosas Memórias. Do que se trata? O Preciosas Memórias é um culto onde nós celebramos apenas com canções antigas, com louvores aí que marcaram a história dos irmãos, principalmente os irmãos de algumas décadas atrás. Ô, glória! Mas, irmãos, é um culto muito especial, é muito gostoso para a gente poder relembrar essas canções que marcaram histórias, que marcaram aí gerações. A próxima edição, nós vamos receber aqui o pastor Kleberson Rost. É um nome diferente, Kleberson Rost, para trazer a palavra. E vai ser a primeira edição que acontece no domingo pela manhã. As últimas edições foram no culto da noite, mas agora no mês de março nós estaremos celebrando este culto pela manhã. E à noite, a partir das 6h30, nós teremos culto normalmente aqui na Derri, um culto de celebração. Então você vem, festeja com a gente pela manhã e volta à noite também. E nós vamos receber o irmão Juan, que é um jovem lá da Barra, da Assembleia de Deus Barra, uma bênção, já pregou aqui em outras ocasiões. Nós vamos receber esse servo de Deus para trazer a palavra aqui mais uma vez. Esses foram todos os avisos? Amém. Irmãos, nós estamos tendo células em diversos bairros, onde nós temos irmãos congregando, irmãos que congregam aqui, que moram, que residem nesses bairros. Então nós temos célula na Ilha do Governador, nós temos célula em São Cristóvão, nós temos a célula dos jovens, além da célula de São Cristóvão, nós temos a célula dos jovens, que tem acontecido sempre aqui na igreja, ou em algumas ocasiões especiais nós nos direcionamos à casa de algum jovem para fazer lá, para levar a palavra de Deus para a família daquele jovem. Tem sido momentos muito especiais, então procure aí o líder da missão que você participa, procure o pastor dessa igreja, a secretaria da igreja, procure o irmão que está do seu lado. Você faz parte de alguma célula? Posso ir na sua célula? Procure se envolver com essa obra, porque é algo muito especial que o Senhor tem feito aqui na Derrio. Em especial a dos jovens, acontece amanhã, a partir das 7h30 da noite, e nós vamos nos encontrar aqui na igreja. Amém? Vamos nos envolver no que o Senhor tem feito, porque como já diz o nosso pastor, quem não se envolve... Oh, glória! Nós vamos passar agora o vídeo do Resgate 338, para que os irmãos possam ver como foi esse momento especial que nós vivemos aqui ontem. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Irresistível graça me alcançou. Quem é
7, versículo 10. É uma palavra de oferta, mas eu perguntei à pastora se eu poderia falar a palavra que Deus colocou no meu coração. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu um céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Nessa passagem, a gente está falando sobre guerra. Mas uma oferta também é momento de guerra. Porque tudo que Satanás quer é fazer nós fecharmos a nossa mão, o nosso coração, o nosso entendimento, para saber que uma oferta, um dízimo, é aquilo que tira o quê? O salteador, o migrador, o devorador, que nos coloca também na posição a qual o Senhor quer de nós. Porque às vezes nós pensamos que o Senhor só quer o que de nós? Que viemos à igreja, só quer que nós façamos uma oração, só quer que nós jejuamos, mas o Senhor quer de nós uma totalidade. E o que é uma totalidade? É tudo que nós temos. É o quê? É oferta em espécie, é oferta no coração, é oferta no entendimento, é oferta naquilo que nós damos no culto, porque às vezes estamos no culto, mas com a mente voltada lá fora e não estamos prestando atenção aqui dentro no que o Senhor quer falar com a gente. Mas hoje o Senhor está falando, coloca tudo diante do altar do Senhor. Samuel, ele estava ali com o povo, fazendo o quê? O povo voltar ao entendimento, a deixar a idolatria, deixar tudo de lado, voltar e oferecer holocausto, para quê? Para o Senhor livrar. Então hoje, para o Senhor livrar a minha e a tua vida, do salteador que está tomando, do migrador que está tirando e do devorador, vamos botar nosso coração e nosso entendimento todo para o Senhor. Vamos tirar a idolatria do nosso coração, porque a idolatria não é só pegar um Deus de pau e de pedra e se dobrar diante dele, não. Idolatria são muitas coisas. Então hoje deixamos tudo de lado, vamos abrir o nosso coração para o Senhor. A obra precisa, o Senhor não precisa, mas a obra carece. O Senhor não carece de nada, mas nós carecemos. Então hoje, colocamos tudo diante do altar do Senhor. As nossas ofertas, o nosso culto em adoração no altar do Senhor. E assim agradeço minha oportunidade. Vou orar pelo povo, vem. Ô Glória, pedi para ela não descer não, que nós vamos estar orando aqui, tá? E nesse momento os irmãos, quando terminarmos aqui a oração, pode colocar aqui no altar a sua oferta, tá? Em nome de Jesus. E quem estará louvando aqui? Glória. A nossa irmã Paula estará louvando. Areta é nossa, hein, gente? Ô, Glória! Dá um glória aí. Olha aí, Jesus ouvindo as nossas orações e mandando talento aí para a nossa igreja. Amém? Ora aí, varoa. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Te agradecer pela saúde, pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, te agradecer pelo trabalho. Senhor, agradecer por não ter deixado faltar o alimento. Senhor, agradecer em nome de Jesus, Senhor, por o Senhor ter cuidado de nós, Senhor. Mesmo com dificuldade, Senhor, nós passamos, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, com o Senhor no barco, Senhor. O barco, ele pode até balançar, Senhor, pode até vir vento, tempestade, mas com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, é só nós clamarmos, Senhor, e falar: Jesus, acorda, Senhor, o Senhor não vê que estamos perecendo. Ah, Senhor, o Senhor fala só para nós não termos medo. Senhor, que nesta noite, Senhor, nós possamos colocar tudo diante do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, depositar, Senhor, a nossa esperança em Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que muda quadro, muda história, Senhor, muda cativeiro, Senhor, quebra grilhões, amarra, Senhor, correntes, meu Senhor. Nesta noite, Senhor, faça o sobrenatural, Senhor, haja, Senhor, na nossa
nossa vida, Senhor, que nós venhamos sair daqui diferente, Senhor, que nós venhamos ter um culto, Senhor, abençoado, Senhor, cheio da Tua presença, e uma semana, Senhor, cheio da Tua glória, cheio do Teu poder, cheio do extraordinário, Senhor, do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e que Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser lavado com seu sangue o coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser lavados com seu sangue o coração. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós começarmos, eu quero aproveitar para parabenizar o pastor Jean Max por esse evento que ocorreu ontem, Resgate 338, o qual tive a honra de participar. Porque antes de começar, pastor Jean, chegou um rapaz, só tinha 2 pessoas para ser atendidas, e eu pensei que ele era o terceiro, mas ele queria só água. Às vezes as pessoas só querem um copo d'água, irmãos. Ele só queria água. E eu geralmente faço assim, eu estendo a mão e perguntei, qual o seu nome? Ele disse, Israel. Eu disse, você sabe qual o peso desse nome? Pastor, em 10 segundos de palavra, a lágrima desceu no olho dele. As pessoas estão carentes como ovelhas que não têm pastor. Eu só disse para ele, você sabe o peso do nome Israel? Aquele que luta com Deus. E aí contei rapidinho, resumi, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Contei a história de Jacó para ele, a mudança de nome. E aí a lágrima desceu. As pessoas estão carentes, né? E glória a Deus porque a igreja está atuante. Hoje eu trouxe minha Bíblia de papel. Eu sei que a Bíblia em papel está em baixa. Essa daqui, pastor, é a Bíblia Palavra-Chave. Eu tenho feito uma propaganda dela no meu canal no YouTube. Eu adotei como a minha principal Bíblia de estudo, porque essa parte, a segunda parte todinha aqui é só de palavras explicadas, né? Ela tem as principais palavras em hebraico e grego. Tem várias Bíblias de estudo, cada um numa área, né? Essa eu adotei, porque sendo palavra-chave, ela tem palavra por palavra explicada, né? Às vezes para uma palavra tem uma página de explicação. E essa daqui está bem gasta, pesa uns 5 quilos, isso na cabeça do endemoniado é fatal. Meu Deus, está bem usada, rabiscada, igual a do meu pai. A do meu pai eu herdei, está lá em casa, e a do meu pai é toda riscadinha. Ele com o 2º ano primário leu todinha, 3 vezes, de capa a capa. Eu peço a você que acompanhe a leitura para a ministração dessa noite em Gênesis capítulo 19, versículo 29. De início vamos ler apenas 2 versículos. Gênesis 19, 29. Por favor, deixe na versão, isso aí mesmo, revista e corrigida. Obrigado. 19, 29 diz assim: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão
e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Ainda Lucas capítulo 17, Lucas 17, o versículo de número 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Amém. Tema de hoje: no meio da destruição, Deus se lembrou de Abraão. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu gosto muito de falar sobre Abraão. Por diversas vezes já mencionei aqui sobre o seu chamado. Nessa parte introdutória eu quero falar de 2 capítulos, resumidamente: o 12 de Gênesis e o de número 18. No capítulo 12, ele é chamado: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e etc, etc, etc. Abraão tinha então 75 anos, e ele prossegue. Para onde é, Jeová? Endereço, Google Maps, localização, hotel, pousada. Quem vai me sustentar? Deus disse: para a terra que eu te mostrarei. Então há um carinho todo especial de Deus por esse homem chamado Abraão. E eu quero trazer você aqui a uma reflexão. Quando eu apresento Abraão aqui, eu estarei me referindo à igreja, porque Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. E igreja é eclésia, tirada para fora, chamada para fora. Quando eu me referi aqui a Ló, eu quero que você entenda igreja, porque quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, e quando a igreja sair da terra, em breve, vai chover fogo do céu. Se você não está pronto, se prepare, porque a igreja vai sair da terra. Mas nessa noite eu vim dizer que no meio da destruição, Deus ouviu Abraão. Aleluia. E no capítulo 12 então tem todo esse chamado. Abraão prossegue na sua caminhada, levanta altares, e aí segue toda uma trajetória. No capítulo 14 ele se encontra com Melquisedeque. No 15 ele levanta um altar ao Senhor. No 16 ele comete um deslize, porque todo homem chamado, um dia ou outro ele comete um deslize, e ele achou de trazer Agar do Egito. O único lugar que ele não levantou altar, pastor Jean, foi no Egito. Foi o lugar onde ele caiu. O único lugar onde ele não levantou altar foi no Egito. Todo lugar que Abraão chegava, ele levantava um altar. No Egito, ele não levantou altar, e acabou tendo esse episódio que traz problemas para nós até hoje, né? No 17, Deus disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Algumas pessoas interpretam esse versículo errado. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, se você andar comigo, quanto mais você andar do meu lado, você vai ficando parecido comigo. Assim como Enoque, que foi arrebatado, andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. A revista atualizada diz: andou Enoque com Deus e já não era. Ou seja, conforme você vai andando com Deus, Deus vai lhe absorvendo, entendeu? E você vai ficando parecido com Deus. Como disse Paulo, até que cheguemos à estatura completa de Jesus Cristo, de glória em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então Abraão teve essa palavra de Deus: ande na minha presença e ser perfeito. Se você andar comigo, você vai ser perfeito. No capítulo 18, que é um capítulo que eu gosto demais, houve nada mais, nada menos do que um dia com Deus nos carvalhais de Manre. Qualquer dia eu vou pregar essa mensagem. Um dia com Deus nos carvalhais de Manre. Do nada Abraão estava em casa e recebeu a visita de 3 varões. Era o próprio Senhor e mais 2 anjos. E naquela visita, naquele dia com Deus, naquele círculo de oração, pastor Jean, teve um café da manhã, porque onde tem crente tem comida, sim ou não? Onde tem crente tem comida. E tem uns crentes, pastor, que gostam demais da cantina. Lucas Messias é um. Olha lá, ele está ali, entendeu? Então onde tem crente tem comida, tem que ter cantina. E na casa de Abraão não era diferente. Começou com um bolo, e depois teve uma vaca tenra e boa, uma vitela tenra e boa, e foi até de tarde. Pensa num dia abençoado, o melhor dia na vida de Abraão. Todas as vezes que eu prego sobre isso, eu costumo dizer que nos carvalhais de Manre não tinha número,
não tinha endereço, não tinha o Waze naquela época, muito menos Google Maps, mas Deus encontrou Abraão no meio do deserto, nos carvalhais de Mamre. E Abraão teve um dia abençoado com Deus. No final daquele almoço, já quase lanche da tarde, já quase jantar, Deus pergunta: onde está Sara? Promete que daqui a 1 ano, ou na primavera, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Sara riu, e Deus, de castigo, botou o nome do filho de Isaac, que significa riso, para ela nunca mais rir de Deus. Aleluia. Encontro com Deus maravilhoso, um dia com Deus. Aí está acabando o dia, pastor Jean. Toda vez que a gente recebe um visitante, a gente vai caminhando com ele até a saída, é ou não é? Foi caminhando, Abraão, Deus e os 2 anjos. Aí Deus faz um sinal para os 2, tipo assim: podem ir. E ele diz assim para os 2: ocultarei a Abraão o que faço. Ou seja, confirmando com o que diz o profeta menor, se não me engano é Ageu, que diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, não é isso? Então Deus disse para os 2: eu ocultarei a Abraão o que faz. Podem ir. Os 2 fizeram a devida continência para Jeová, permissão para me retirar, e saíram com destino a Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz no capítulo 18, e começando aqui no 19, que Abraão ficou perante o Senhor. Abraão ainda estava em pé perante o Senhor e já era anoitecendo. Não me pergunte qual o momento que Abraão comeu. Apesar de eu brincar que tinha comida demais na casa de Abraão, em nenhum momento diz que ele comeu. Ele só serviu o Senhor e os anjos. Era sentido descansar. Ele só serviu, ele se pôs na posição de servo. Não é todo dia que você recebe Deus em casa. E Abraão ficou na posição, e diz no entardecer que Abraão ainda estava de pé. Agora, entenda o mistério. Ele estava em pé quando começou uma intercessão, porque Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão pensou: peraí, gente, meu sobrinho está lá. Senhor, era um bate-papo. Se tiver 50 justos, tu vai destruir o justo com o ímpio? Abraão ficou ousado. Aí Deus disse: não, de maneira nenhuma. Aí ele pensou: e 45? Aí Deus disse: não destrua por amor dos 45. E 40? Aí foi baixando, 30. Você vê que Abraão não levava muita fé, ele já sabia que o Ló não era muito firme, não vinha muito à escola dominical, não participava do resgate 338. Ló era aquele crente que caiu um pingo da água e diz: vai cair uma tempestade, eu vou não. Recebe aquela mensagem que está atribulando a vida do pastor Jean e a minha, aquela mensagem da Defesa Civil que diz: vem temporal, aí ninguém vem para a igreja. E às vezes não cai nada, às vezes cai, né? Mas o Ló não era muito firme, e Abraão sabia disso. Ele disse: Senhor, 20. Mas Abraão era bom de conta. Ele falou: Jeová, para encerrar, nem eu nem o Senhor, 10. Abraão pensou assim: Ló, a mulher, as 2 filhas, 4. Os 2 genros, 6. Não é possível que o meu sobrinho Ló não tenha ganhado 4 almas para Jesus, nesse tempo todo de crente. Não tinha. E dos 5 que tinha, né? Dos 4 que tinha, vou ler daqui a pouco o texto que diz que: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. As 2 filhas se deitaram com o pai, e o pai se deitou com as 2 filhas. Resumindo, não tinha ninguém em condições. Mas o versículo que eu li diz que Deus se lembrou. Eu estou em Gênesis 19, 29. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Eita glória! E por que Deus não se lembrou de Ló? É que parece que Ló não orava. Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembra de quem tem compromisso com Ele. Deus se lembra de quem ora. Deus se lembra de quem busca.
Deus se lembra de quem tem aliança com Ele. E Deus tinha uma aliança com Abraão. Agora olha que interessante, os detalhes da Bíblia são os que me cativam. No versículo 27 do mesmo capítulo, Gênesis 19, 27, diz assim: Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, diga de madrugada. Os maiores homens de Deus na Bíblia levantaram de madrugada. Tem muita gente querendo ser chamado, querendo ser empresário, querendo emprego, querendo empresa, mas acorda 11 horas. Você está de brincadeira com Abraão, né? Ele está de brincadeira comigo. Abraão, Josué, Moisés, eles se levantavam de madrugada. Levantou de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Opa, segredo, mistério. Deus falou comigo ali. Ele foi para o mesmo cantinho. Quando Deus passou aquele dia abençoado na minha casa e prometeu que Sara ia engravidar, foi ali naquele cantinho, debaixo daquela árvore. Está entendendo como é importante nós estarmos num local de culto? Nós não somos templários, nós não somos idólatras de templo, né? Mas nós entendemos que tem lugares que são especiais na nossa vida. E Abraão consagrou aquele lugar como um local de encontro. Deus falou com ele ali. Ele, opa, está entendendo porque ele é amigo de Deus? Ele pegava as coisas no ar. Ele foi para o lugarzinho que Deus falou com ele. E do lugarzinho que Deus falou com ele, ele levantou os olhos e a fumaça estava cobrindo Sodoma e Gomorra. Antes que Abraão falasse, Deus se lembrou de Abraão. Aleluia. Sem que haja uma palavra na tua boca, quando você tem uma vida de oração, quando você já teve um encontro com Ele, no local secreto de oração, Ele vai se lembrar de ti. E diz que, versículo 29, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, ou seja, Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Nós temos aqui um episódio que vai marcar também como exemplo a saída da igreja na terra, né? E é para isso que eu quero levar. Quando o texto que nós lemos em Lucas diz: quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Então, destaque aqui primeiramente para esse lugar secreto de encontro com Deus. Todo crente, toda igreja, todos nós temos que ter o lugarzinho, o quarto de guerra, o momento de oração, para que uma vez que nós temos essa vida regular com Deus, no momento da destruição, Deus se lembrará de mim e de ti. Está entendendo? Diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo texto que eu li, eu queria ler com mais calma, é Lucas capítulo 17. Eu vou ler do 22 até o 36, para nós entendermos o que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra. Lucas 17, a partir do versículo 22, que diz assim: e disse-lhe, Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por toda esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos.
Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quando quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Arrebatamento. Arrebatamento. O Senhor está falando nessa palavra, nesse sermão profético, apesar de que algumas coisas aqui se cumpriram no ano 70, na invasão do general Tito, general romano. Aqueles que fugiram para os montes escaparam e ficaram escondidos até o episódio de Massada, que é o último refúgio dos judeus, né? Eles se basearam nessa palavra de fugir para os montes. Só que a palavra profética de Jesus tinha um duplo sentido. Geralmente a profecia tem isso. E eu vou entrar aqui para frente no livro de Ezequiel, que é o livro que nós estamos estudando. A profecia geralmente tem algo a se cumprir naqueles dias e aponta para algo além, no contexto escatológico. Então Jesus aqui está usando assim, a palavra profética, ela viaja em uma vírgula, ela viaja às vezes 1000 anos, 2000 anos, está entendendo? Porque às vezes, quando falou aqui, importa que ele padeça, seja reprovado, aí depois já fala da sua vinda. Quanto tempo passou até a vinda de Jesus? Mais de 2000 anos, até ele voltar. Não voltou ainda, está entendendo? Então a profecia, como a palavra profética está na eternidade, muitas vezes de uma frase para outra, você pula 1000 anos, 2000 anos e etc. Então nós vemos aqui que os dias de Ló foram dias como os nossos dias. Nós temos visto coisas absurdas nos nossos dias. Pessoas desejando a morte de outras ao vivo, gravando o vídeo, simplesmente porque a outra pessoa é de uma ideologia diferente da dela. Está entendendo? É o nível de maior baixeza do ser humano, desejar a morte de uma pessoa que está indefesa, doente, acamada, sem poder se defender. É o pior nível. E em tese, todas as vezes que a humanidade chega nesse nível de depravação, Deus dá um reset. O dilúvio foi um reset. Quando Roma caiu, foi um reset. Todos esses impérios que caíram, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, quando eles caíram, foi um reset. Foi um começo de Deus, um recomeço, um realinhamento da história, porque Deus nunca perdeu o controle da história. Deus disse para Nabucodonosor lá no capítulo 4, tu ficarás 7 tempos, que ali seriam 7 anos, até que reconheças que o céu ainda reina. Ei, querido, pode ganhar partido A, partido B, partido C, pode estar o demônio governando lá no trono, no Brasil, onde quer que seja, nos Estados Unidos, mas o céu ainda reina. Deus não perdeu o controle da história. Ele é soberano, Ele reina sobre todas as nações. Ele é o mesmo, Ele é o Deus de Abraão, aleluia, e Ele ouve a oração da igreja. E no meio da destruição, Deus se lembrou de Abraão. E eu quero dizer que no meio da destruição, Deus vai se lembrar de João.
No meio da destruição, Deus vai se lembrar de Janete. No meio da destruição, Deus vai se lembrar de Jean, de Misilene, de Marcelena, aleluia, de Vanessa. No meio da destruição, Deus vai lembrar do seu povo e vai tirar o povo da face da terra, para nós estarmos no lugar chamado Bodas do Cordeiro, numa reunião nos ares. As coisas de Deus não tem localização assim, não acha no GPS, é nos ares. Ao encontro do Senhor nos ares, aleluia, bendito seja Deus, nos ares. Quem estará nas bodas do Cordeiro, no encontro do Senhor nos ares? Diga aleluia, porque no meio da destruição que está por vir, Deus vai se lembrar de nós e vamos nos encontrar com eles nos ares, aleluia, bendito seja Deus. Antes de falar quem são os verdadeiros filhos de Abraão, eu quero fazer um breve resumo de mais 2 capítulos. 3 capítulos. Ezequiel 37, 38 e 39. Vou resumir em menos de 10 minutos. Ezequiel 37, que foi a lição do domingo passado, da nossa escola dominical, do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, fala do vale de ossos secos. E quando essa profecia se cumpriu? Quem sabe? Essa profecia também tinha um duplo sentido. Israel, anos depois da profecia de Ezequiel, Israel voltou para a sua terra. Mas não voltou, pastor Jean, com aquela potência de uma grande nação para dominar tudo. Não. Mas voltou, se estabeleceu na terra. Então, em parte, até se cumpre ali. Mas o verdadeiro significado e cumprimento dessa promessa começa em novembro de 1947, com o Brasil participando e o brasileiro Oswaldo Aranha presidindo a reunião da ONU, a Assembleia Geral Ordinária das Nações. E naquela Assembleia ele retardou para que chegassem delegados de nações, líderes de nações suficientes para votar a favor de Israel. Por isso o Brasil está debaixo da promessa: abençoarei os que te abençoarem. E em maio de 1948, Israel volta para sua terra. Começou do nada, chegou lá sem pistola, sem fuzil, sem armamento, sem material bélico. E em poucos anos, na Guerra dos 6 Dias, nos anos 60 a 70, o relato dos próprios jornais é que objetos voadores não identificados lutavam por Israel. Israel venceu 14 países em 6 dias. Antes, 50 anos antes, se não me engano, de acontecer o reconhecimento da ONU, o pai do movimento sionista, se não me engano é Theodore Roosevelt, alguma coisa assim, ele disse que os ossos secos estavam se levantando. Aleluia. E aconteceu em 1948, Israel volta para a sua terra. Nós vimos há dias atrás, nós vimos há meses atrás, aquele episódio em que Israel conseguiu detonar vários pagers em questão, no mesmo segundo, na mão de inimigos em diversos lugares diferentes. Como aquilo aconteceu é contestado pelos melhores tecnólogos do mundo, porque teria que ter colocado uma carga. Outros dizem que não, a própria bateria poderia ter explodido. Eu disse hoje de manhã lá na barra que todos nós temos uma granada na mão, porque essa bateria que está aqui, ela é tão poderosa que você não pode despachar o celular na bagagem despachada. Sabia disso? Alguns celulares não podem por causa da bateria, outros até podem, né? Então, alguns não podem por causa do potencial da bateria. Então, em tese, nós temos uma bateria, seja de níquel, cádmio, outro material, são baterias que explodem, dependendo da intensidade da frequência que chega nela. Bem, o certo é que também nessa última guerra, agora, nesse último ataque, que envolveu Irã, Estados Unidos e Israel, aí não foram mais pagers, 40 celulares explodiram de uma vez só. TVs na sala, essas Smart TV, explodiram na sala dos inimigos. Videogames explodiram onde tinha um certo general inimigo. Pastor, você está se alegrando com a morte dos outros? Eu não.
Eu estou contando para você que as profecias estão se cumprindo. E eu estou provando para os irmãos que nós nunca estivemos tão dentro das profecias como estamos agora. Eu e o pastor Jean, com as esposas, nós almoçamos com o pastor Samuel há poucos dias atrás. Eu disse: pastor, o PEC nunca foi tão feliz em ter escolhido essa lição de Ezequiel e depois vem Daniel. Porque nós estamos vivendo dias muito próximos das profecias, está entendendo? Muita coisa acontecendo e todo mundo quer saber quem é Gog e Magog. Eu digo: vai lá no canal do pastor João Neres, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, está explicado. Eu já tenho várias lives sobre isso, mas vou gravar mais, porque cada vez a coisa avança, o conhecimento se multiplica, a ciência se multiplicará. Quando eu assistia Eurico Bergst, Gesiel Gomes e Napoleão Falcão, que é o que mais fala sobre isso, falando sobre o Apocalipse, era o máximo na época. Mas hoje, o que eles falam não é nem 1% do conteúdo que você tem na internet com homens que tiveram outra visão assim além. Porque a ciência se multiplicou, os acontecimentos, nunca nós entendemos tão bem o que é 666. Nunca entendemos tão de perto o que é a besta, que deu imagem, que deu vida à imagem da outra besta. Espera aí. Hoje já está acontecendo isso na inteligência artificial. Como vai ser, eu não sei. Mas o nosso entendimento mudou. De 2, 3 anos para cá, com a IA, nosso entendimento mudou em muitas coisas, está entendendo? E toda essa tecnologia vai ser usada pelo homem do pecado, chamado Anticristo. E hoje nós estudamos sobre Gog e Magog, onde Ezequiel dá a entender que Gog é o líder e Magog é a terra. Mas Apocalipse capítulo 20 diz que Satanás uniu todas as nações, Gog e Magog. Aí já dá a entender, pastor Jean, que seriam povos. É como se dissesse assim: ele consegue iludir todo mundo, porque ele é arte, ele é profissional na arte do ilusionismo. Ele vai iludir as nações de novo. Parece até alguns partidos políticos que tem por aí conseguem iludir o povo. Ele vai iludir todo mundo de novo a se levantar contra Israel. E Gog e Magog ali representa espiritualmente todos os inimigos de Israel. E em tese, todos os inimigos de Israel são também inimigos da igreja do Senhor. São inimigos da família, são inimigos do modelo judaico-cristão. Você está entendendo o negócio? Então, Ezequiel 38 e 39 fala de Gog e Magog e diz que as nações do reino do norte, se nós assembleanos somos dispensacionalistas, se nós entendemos que tem arrebatamento, boda do cordeiro, grande tribulação, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 42 meses mais 1260 dias, um tempo e tempos e metade de um tempo, segundo Daniel fala, né? No capítulo 7 de Daniel. Se nós entendemos que depois da tribulação tem julgamento das nações e começa o milênio, Gog e Magog é somente depois do milênio. Armagedon está em Apocalipse 16, está inserido dentro da grande tribulação. Isso se nós entendermos assim, porque alguns teólogos acham que o Armagedon pode ser o mesmo Gog e Magog. Eu prefiro seguir essa linha que chamo de dispensacionalista, mas Apocalipse 16 está muito claro, que diz que naquele momento em que as nações estão sendo abaladas, um dos flagelos, uma das taças, um dos selos que se abre, e abriu-se o selo número tal. E quando abriu o selo, eu, João, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Dragão, antideus; besta, anticristo; falso profeta, anti-espírito santo. Então, uma trindade satânica. Eu posso garantir para você que todo movimento antissemita, que também é anticristão, todo movimento que leva as nações contra Israel é demoníaco, segundo a palavra de Deus, segundo Apocalipse 16. Porque diz que esses espíritos semelhantes a rãs, eles
colocaram todas as nações, reuniram as nações num lugar chamado Armagedon, que é a montanha de Megido, ou vale de Megido. Ar é montanha e Megido é o nome do lugar. Então Armagedon é esse lugar onde durante a tribulação ele reunirá todas as nações contra Israel. Ocorre que o texto de Apocalipse diz que em Armagedon Israel vai vencer. E o texto de Apocalipse capítulo 20, que já é depois do milênio, que fala de Gog e Magog, seria a plenitude do exército inimigo. Queridos, em algum lugar, em alguma das visões, João disse: e eu vi o número dos seus soldados. Era 200 milhões. Qual o exército do mundo que tem 200 milhões, pastor Jean? O senhor que é do exército. Só o exército da China. Mas João disse que em determinado lugar que um certo exército que estava atacando tinha 200 milhões. A população brasileira só no exército. Está entendendo? Então é um exército poderoso. Mas esse exército de Gog e Magog, de todos os inimigos que pode ser, se você considerar o Reino do Norte, você tem Rússia, China, Coreia do Norte, Paquistão e Irã, inimigo declarado. E os outros puxadinhos. Esses todos se levantarão contra Israel, e a Bíblia diz no capítulo 38 que eles serão sepultados no Vale do Esquecimento. É uma cidade com o nome de sepultamento. E eles vão sepultar durante 7 meses os inimigos, de tanta gente que vai perecer ali. Aí Deus disse na lição de hoje, de manhã, que o objetivo são 2: que todas as nações conheçam que Deus é o Senhor, e 2, que Israel reconheça que Ele é o Deus de Israel. E depois disso, diz que Deus derramará sobre Israel o Espírito. Aí sim, aí é a segunda parte da profecia de Ezequiel, porque quando se levantou a primeira parte, era um exército sem vida. Tinha farda, tinha pele, tinha nervos, mas não tinha espírito. Aí ele diz: profetiza de novo, filho do homem. E quando ele profetiza de novo, era um grande exército em extremo. Aleluia. Então Israel em breve também receberá o Espírito do Senhor, como a igreja recebeu. Não tem como desassociar as profecias bíblicas de Israel. Eu já disse algumas vezes no canal que se não tivesse Bíblia, se não tivesse nada, e tivesse só a história de Israel, já era suficiente para você saber que Deus é Deus. Já era suficiente para você saber que a palavra de Deus é a verdade. Porque Israel é um milagre, você está entendendo? Israel é um milagre. Ezequiel 5,5 diz: no meio das nações te coloquei, no meio dos povos, tu és Jerusalém. Olha lá, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Antes de Deus separar as ilhas do mar, Deus escolheu um pedacinho de terra do tamanho de Sergipe e disse: aqui é Israel. E aqui dentro de Israel, esse pedacinho é Jerusalém. Será chamada cidade do grande rei, cidade do Messias, cidade de Davi, cidade amada. Aleluia. Então, queridos, em breve haverá uma grande destruição sobre o mundo. Mas a grande tribulação, e aí eu tenho orgulho de ser pré-tribulacionista, porque a Bíblia é muito clara: a grande tribulação não é para a igreja. Diz: é o tempo da angústia de Jacó. Tempo da angústia de Jacó. Israel está sendo provado para reconhecer Yeshua, Hamashia, para reconhecer o que ele não reconheceu atrás. E aí Paulo diz que o fato deles rejeitaram foi a nossa glória, porque quando eles rejeitaram, aleluia, nós alcançamos. Bendito seja Deus. E por falar nisso, eu quero encerrar lendo Gálatas capítulo 4, do 7 a 9. Gálatas 4, do 7 a 9.
Diz assim: assim que já não és mais servo. Quem não é mais servo, diga amém. Para ver se vocês estão ligados. Quem é filho, diga amém. Ih, rapaz, pessoal, aleluia. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. 9. Mas agora, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos? Não quero esse versículo não. Espera aí, capítulo, está em Gálatas 4, deixa eu ver se eu falei certo para vocês. É onde diz que os verdadeiros filhos da fé são os filhos de Abraão, tá? Vê se você acha aí para mim, que eu posso ter visto o versículo errado. Glória, 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 glória a Deus. Vamos lá. Os que são da fé são filhos de Abraão. Quem achar primeiro, glória a Deus. Já estamos terminando. Paulo diz que os verdadeiros filhos de Abraão são Gálatas 3:9. Isso, de sorte que são da fé. Então, é o 3. Eu errei aqui na hora de digitar, porque dá um desconto aí para 60 a mais, amém? É o 3, 7 a 9. Então 3, 7, volta lá. 3, 7, vamos lá. Sabei, pois, que os que são da fé, é que a Bíblia é tão boa que o outro também estava bom, né? Como é que pode? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quantos filhos de Abraão tem aqui? Aleluia. Olha o 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E olha o 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. Cadê os filhos de Abraão? Abraão é pai dos judeus, Abraão é pai dos árabes, mas Abraão é pai dos da fé. Aleluia. E da fé somos nós, é pai dos cristãos. E quando diz que do meio da destruição Deus se lembrou de Abraão, é porque Deus vai se lembrar de nós. No meio da grande tribulação, Deus vai se lembrar da sua igreja e vai tirar a igreja da terra. Quantos aguardam isso? Eu aguardo. Bendito seja o nome do Senhor. Do meio da grande tribulação, Deus vai tirar a igreja da terra, tirada para fora mais uma vez. Foi tirada do mundo, em breve será tirada da terra. Quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Quando a igreja sair da terra, vai chover fogo e enxofre. Não queira ficar aqui. Não cocheie entre dois pensamentos. Não tem mais tempo de brincar. Quem é santo, santifica-se ainda. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. Quem é justo, seja mais justo ainda. Porque quem é injusto, já está sendo mais injusto ainda. Assim será no tempo do fim. E assim nós temos visto essas coisas acontecendo. A destruição está por vir. Sodoma e Gomorra hoje é o planeta Terra. O certo virou errado. O errado virou certo. E você tem que engolir algumas coisas, né? Como a suposta ministra da mulher, coisa do tipo. Você tem que engolir calado, porque o errado virou certo, o certo virou errado. Quando Deus determina, é por isso que nem adiantou Abraão orar. Abraão fez o papel dele de intercessor, mas não tinha jeito mais para Sodoma e Gomorra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não tem jeito mais para o mundo. Deus quer tirar a igreja com o crente Abraão. Deus quer tirar a igreja como tirou Ló. E aí eu aproveito todas as fraquezas de Ló, pastor Jean, porque Ló não merecia. Ló nem foi chamado. Deus chamou Abraão, ele foi de intrometido. Só causou problema para Abraão. Teve briga entre os pastores de Ló e o pastor de Abraão. Abraão entrou na guerra com 318 por causa de Ló. Abraão teve que lutar com Deus aí, jejuou e orou para Deus não destruir. Só deu problema para Abraão. Mesmo assim Deus tirou ele do meio da destruição.
Parece eu e você. Tem hora que a gente só dá problema para Deus. Tem hora que a gente é igual a Ló. Nós não merecemos, mas Deus tira Ló por causa da aliança com Abraão. Deus vai tirar você, não é porque você é bonitinho, não é porque você é assembleano, não é porque você usa uma roupa mais comprida. Deus vai tirar você por causa da aliança com Jesus Cristo, da descendência de Abraão. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Deixa Deus te usar, irmã Aline, evangelista Aline, louvando ao Senhor. E eu quero aproveitar, enquanto ela adora, eu quero dizer, se você sente que não está pronto para deixar Sodoma e Gomorra salvo, direto para a glória, para as bodas do Cordeiro, se você precisa se reconciliar com o Senhor, o dia é hoje, a hora é essa, o momento é agora, porque em breve Ló sairá da terra e descerá fogo do céu, fogo e enxofre. É o inferno na terra, fogo e enxofre. Mas Deus preserva os seus. Por causa da oração de Abraão, por causa da aliança com o Senhor, Deus vai retirar a igreja da terra. Se você quer ser retirado enquanto ela louva, vem à frente entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora. Eu não sei a Pode ser nessa madrugada. Pode ser à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o noivo. Que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. Aleluia. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu, este não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Das nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Aleluia! Já é o ensaio aí por preciosas memórias, né? Dá um pouquinho mais de retorno aqui. Minha voz foi embora, gente. Preguei em 2 congressos esse final de semana e o som das igrejas não era como esse. Então, arrebentou a garganta aí. Hoje de manhã preguei, agora de tarde ensaio. E então está bem complicado. Mas amanhã estaremos bem para a glória de Jesus. Meus amados, hoje nós tocamos em boa parte do que foi pregado agora de noite. Até porque
até porque a lição da escola dominical nos inspirou, né? Nos trouxe a essa reflexão. E eu também estou louvando a Deus, porque Jesus, incidentemente, a lição da escola bíblica foi distribuída dentro do contexto que o mundo está vivendo. E glorificado seja o Senhor por isso. Eu quero aproveitar o que o pastor João Neres pregou aqui hoje, para chamar a sua atenção que a mulher de Ló ficou para trás porque olhou para o que estava deixando. Me parece que quando ela olha para trás, quando ela contempla de novo as campinas de Sodoma, ela dá a entender uma espécie de lamento. Que pena que eu estou perdendo a minha cidade. Que pena que Deus me tirou daqui. E eu quero dizer aos irmãos que nenhum lugar na terra, nenhuma situação aqui embaixo é melhor do que o que te espera para viver lá em cima. Não tem nada que se compare ao céu, gente. Não tem nada. Aqui na terra, você sabe que os homens matam e morrem por causa de ouro. As piores injustiças, as piores atrocidades que já fizeram por causa de um metal amarelo chamado ouro. Dizem que tem 14 toneladas de ouro na terra. E é por causa dessas 14 toneladas que os homens matam e morrem, para cada um ficar com um pedaço disso. Lá no céu, as ruas são de ouro. Oh glória! Então, por favor, não perca a sua chance de ir para o céu. Eu queria desafiar os irmãos para que orem comigo nessa hora, em nome de Jesus. Se você quiser procurar um parceiro de oração aí, um irmão, se aproximar de outro irmão, uma irmã de uma irmã, faça aí uma dupla, um trio, se aproxime desse servo de Deus, porque naquele dia que Deus tentou salvar toda a família de Ló, a intenção era salvar a família inteira. Toda a família era para ser salva, ninguém ficaria para trás se dependesse de Deus. Mas os 2 genros de Ló, os 2 genros que estavam para casar, zombaram da profecia do homem de Deus. Então tome cuidado, a profecia é uma coisa muito séria. A palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Zombaram, e porque zombaram já ficaram para trás. Deus queria salvá-los. O homem de Deus foi na casa deles para buscá-los e para salvá-los, mas eles zombaram. E porque zombaram da palavra profética, foram deixados para trás. Não brinque com o que Deus fala. Não brinque. Eu falo sempre que esse altar é especial. As coisas que Deus libera daqui de cima precisam ser consideradas para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. E a mulher de Ló ficou para trás. Eu já disse por quê, né? Porque achou que aqui embaixo o tesouro, a riqueza dela era mais importante do que a que tinha lá em cima. A dinâmica daquele dia foi essa: o anjo do Senhor pegou na mão da família, e um pegou na mão do outro, e quem não largou a mão chegou nas campinas de Zofá e foram salvos. Então é por isso que você está aí, ó, de mãos dadas a um irmão, de mãos dadas com uma irmã, oh glória, numa proposta espiritual que significa isso: eu vou e você vai comigo. Oh glória, eu vou chegar lá e você vai chegar também. Se depender de mim, da minha oração, do meu testemunho, oh glória, se depender da minha influência sobre a sua vida, você vai chegar no céu comigo. Oh glória, nós vamos chegar de mãos dadas como igreja, como família, como corpo de Cristo, na presença do Senhor. E como Paulo profetizou aos Tessalonicenses, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus, aqui está a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, o teu povo está de mãos dadas. É um ao outro ajudando, e a ambos o Senhor declara: esforça-te. Pai Santo, eu sei que um grande sacrifício foi feito. Eu sei que um gesto de graça, um favor imerecido foi dado ao pecador para que fôssemos salvos. E aqui estamos nós, meu Senhor, ainda carregando algumas mazelas,
ainda carregando alguns defeitos, ainda carregando algumas fraquezas morais, algumas deficiências espirituais, mas ainda confiando na tua palavra, ainda confiando no teu amor, ainda de mãos dadas ao teu Espírito, Senhor, ainda dizendo que nós o amamos, ainda dizendo, Senhor, que nós ainda queremos viver no céu, queremos estar ao teu lado para sempre. E é por isso, meu Deus, que nós pedimos que a tua misericórdia não seja removida das nossas vidas. Pedimos, meu Senhor, que a tua misericórdia ainda esteja sobre nós e sobre a nossa casa, nos ajudando na peleja contra o mal, nos ajudando na peleja contra as tentações, nos ajudando na peleja contra o pecado, contra a iniquidade, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, na batalha contra os poderes das trevas, toda essa pressão maligna, diabólica, Senhor, que tenta deturpar o caráter, deturpar a fé, deturpar a nossa esperança, colocando na frente dos nossos olhos, ó Deus, uma esperança que não é esperança, colocando na frente dos nossos olhos uma verdade que não é verdade, colocando na frente dos nossos olhos um benefício que não é benefício, mas é laço de morte, é laço de iniquidade. Por isso, meu Senhor, tenha misericórdia, purifica os nossos olhos, santifica, Senhor, os nossos olhos, os nossos pensamentos, a nossa fala, a intenção também do nosso coração, de dentro para fora, Senhor. Renova-nos de dentro para fora, Senhor. Restaura a nossa vida de dentro para fora, Senhor. Faz de cada um de nós nova criatura para a glória do teu nome. Ó meu Deus, eu apresento a ti toda esta igreja, os que estão presentes aqui e os que de casa nos acompanham, os de perto, os de longe. Oh meu Pai, em nome de Jesus, entrega, oferece, Senhor, por misericórdia, essa bondade, essa graça a todo o teu povo, e nos sustenta, como disse Davi, nos sustenta com um espírito voluntário. Oh meu Deus, nós não podemos e não queremos te servir à base de ameaças, à base de doenças, à base de perigos. Nós queremos te servir com o espírito voluntário, e é por isso, Senhor, que usamos as palavras do teu servo Davi para dizer também: cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, não nos lance fora da tua presença, e não retire de nós o teu Espírito Santo. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e nos sustente com o espírito voluntário, porque é um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Aceita nosso louvor, aceita a nossa devoção, aceita, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Oh glória, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Oh glória, erga suas mãos aos céus assim comigo. Tem uma canção antiga que eu acho que é muito apropriada para a gente adorar agora. Ela diz: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer ajudar, né? Acho que é isso. Libertar quem Deus quer libertar. Cantando vai, recitando não. Não vou calar. Vou profetizar? E abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios. E abençoar quem Deus quer. A voz dela tá bem aguda aqui, ó. Nenhuma maldição
Pera aí, varão. Pera aí. Você sacou que tem alguma coisa errada? Sacou? Não estou vendo ninguém abençoando ninguém. Não estou vendo você. Existem canções que são verticais. O que é uma canção vertical? É aquela que não passa em lugar nenhum, vai direto para cima, vai direto para o trono de Deus, né? São canções verticais. Está cheia dessas canções no livro dos Salmos. E existem canções que são horizontais, são aquelas que a gente canta mandando um recado para quem está perto da gente, abençoando a vida de quem está ao nosso lado. Também está cheio desse tipo de canção na Bíblia, porque quando você é um instrumento de bênção para quem está do seu lado, você também está oferecendo a Deus a sua adoração, o seu avodah. Você está servindo de bênção para o seu irmão, então essa também é uma expressão de adoração. Então agora você já entendeu, você não vai cantar parado, você vai cantar se movimentando, vai caminhar na direção de pessoas e vai dizer: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Vamos lá? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, oh glória, abençoar e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça E abençoar a quem Deus quer libertar. Eu quero ver agora. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus um manancial Cujas águas nunca secarão. Sei que Deus pra ti um manancial cujas águas sobre tua vida. Bem bonito, igreja, com alegria. Sobre tua vida, bem, eu quero ouvir, vamos lá. Sobre tua vida vou profetizar, aleluia, nenhuma maldição te alcançará. eu sei que Deus, tem pra ti uma manancial. oh glória, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus Tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Agora vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero dizer que você vai ter uma semana muito especial, uma semana abençoada, uma semana rica, uma semana próspera, uma semana de profunda intimidade com o Senhor. Eu ouso declarar que você vai ter a melhor semana que você já viveu até hoje em sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós que aqui estamos e sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela terra. E essa igreja abençoada e poderosa diz: amém. Grite comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aderrio a todas as pessoas. Meus irmãos, antes de vocês saírem dos seus lugares, tem um cartãozinho azul aí nas costas da cadeira.